parte aqui. Certo, vamos ver agora. Então, na aula anterior nós fizemos uma rápida revisão de tudo que a gente viu até aqui. Agora nós vamos passar para uma outra célula rítmica que a gente chama de coxeias pontuadas seguidas de semicoxeias. Vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Se você não assistiu a aula anterior, dá uma olhada lá. Senão vai complicando, vai embolando no meio de campo e vai ficar difícil. Mas esse negócio é fácil. Se você sabe falar, você consegue aprender isso aqui. Então, coxeia pontuada seguida de semicoxeia. Exatamente esse símbolozinho, essa célulazinha aqui, ó. Se for esperar a perfeição, nunca vai sair esse material para você. Então vai assim mesmo, ó. É o que tem. Então, tem aqui, ó. Esse pontinho aqui a gente chama de ponto de aumento, certo? Ponto de aumento. Ponto de aumento, ele acrescenta à figura metade do valor que ela já tem. Mas se eu tenho uma figura de 2 tempos, seria isso aqui. Se eu colocar um pontinho aqui na frente dela, é como isso é igual a eu pegar ela, metade dela é uma figura de um tempo, é essa aqui. Lembra meu pão? Então isso aqui vai ficar com 3 tempos. Ela vai ficar com 3 tempos, então ela tem 2. O pontinho aumenta metade do valor dela. Vai ficar com 3. É mais ou menos assim o quadrinho das figuras, ó. Essa aqui é a mais longa, que vale essas duas. Essa aqui vale 2 dessa. Tá entendendo? Uma dessa aqui, ó, vale 2 dessa. Entendeu? Uhum. Ó, essa aqui, ó. Aí eu vou dividir essas duas aqui, ó. Vale 4 dessa. Ó. E por aí vai. 2. No caso aqui seria eu poder fazer um quadro do mesmo lado aqui, ó. Do mesmo jeito aqui, ó. Tá entendendo? Isso aqui segue. Cada 2 dessa, 4 dessa, entendeu? Aí tem a fusa aí, mas a gente pegou até aqui já, certo? Então, 4, 2, 1, meio, 1 quarto. Para ter um tempo, ó, eu preciso de 4 dessa, né? 2 dessa, ou dessa aqui, 4 dessa. Para eu completar uma dessa, eu vou precisar de quantas dessa? 16. Tá entendendo? Então, o ponto de aumento, ele aumenta a metade do valor da figura. Se a figura tem um tempo, vai ficar com 1 tempo e meio. No caso aqui eu tenho uma figura de meio tempo. Vê se não fica difícil o cara ir na matemática. Aí eu boto um pontinho aqui para aumentar 1/4 de tempo. Digamos, vai aumentar uma perninha dessa bicha aqui. Não é difícil o cara dividir? É difícil, por isso que eu criei esse negócio aí, no ritmo das palavras. Olha, isso é antigo, viu? Desde 2002 que eu trabalho com esse método aqui na região. Eu ensino crianças de 5 anos, 4 anos, 5 anos de partitura. Se a criança sabe falar, ela consegue fazer essa parte mais difícil da música, que é a questão de divisão de uma coisa abstrata que é o tempo. Você dividir o que você não vê. Pá, a pessoa fica na universidade mesmo, o pessoal fica pirando lá, pensando no tempo, pensando em matemática, aquele negócio, que tá entendendo? Coisa que você simplesmente, ó, como é que eu vou fazer, professor? Então, aqui eu disse que era chocolate, é como se eu tivesse, se eu tenho uma bichinha dessa aqui, é como se eu tivesse juntado essas 3 notinhas, tá saindo na imagem? Aqui. É como se eu tivesse juntado essas 3 notinhas. É como se eu tivesse juntado essas 3 notinhas aqui, ó, por exemplo. Eu tenho aqui, ó. Esse pontinho é mais ou menos se eu tivesse juntado essas 3 notinhas, deixar só essa perninha aqui, ó. Entendeu? Matemática pura, né? Mas aí o cara vai pela matemática e quebra a cabeça. Você simplesmente só tem que pegar uma palavra que seja paroxítona. Em vez de ir para matemática, vem para o português. Todo mundo fala português, cara. E fala no ritmo, né? Pega a palavra paroxítona, ó. Caldo, talco, balde. Tá entendendo? Né? Uma palavra que tenha a primeira sílaba mais longa. 2 sílabas tem a primeira mais longa. Então vai ficar caldo. Eu tenho que falar o caldo justamente dentro de cada tempo desse. Não vou falar antes nem depois. Hein? Quando bater o pé no chão, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Caldo, 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 pão. Botei um pão aqui, né? Caldo, 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 pão. Tá entendendo?
fosse chocolate, chocolate, se eu fosse bater falando de chocolate, eu ia falar 3 sílabas e bater só no último aqui, ó. Chocolate, 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 Eu falei 3 sílabas, mas só bati chocolate. É o tempo, não é o tempo, eu dei o exemplo aqui, ó, né? Não é o tempo de 3? Esse pontinho aqui, ó. Aí vai ficar chocolate, chocolate. Só tô falo 3 sílabas, mas é melhor falar caldo. Caldo, pão. Talco, caldo, pau de pão. Uma palavra, paroxítono, certo? Então vamos falar comigo aí para colocar na prática. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Caldo, pão. De novo. 3 e caldo, pão. Não é caldo não, né? O du tem que ser nem no finalzinho, ó. Caldo, já emenda. E acabou lá no tempo, vai começar. Caldo, pão. Tá entendendo? Tá. Fala o du rapidinho lá no final. Caldo, pão. Vai, 2, 3 e. Caldo, pão. Aqui você mudou. Caldo, pão. Ficou fácil. Pera, pão. Caldo, pão. 2, 3 e. Caldo, pão. 2, 3, vamos lá. Caldo, pão. Batendo palma agora. 1, 2, 3 e. Ó. 2, 3 e. Isso, foi. Bate isso aqui. Bate isso aí pra mim. Isso, 2, 3 e. Isso, deu uma enganchada aqui, não foi pra novo. 2, 3 e. Engoliu essa, 2, 3 e. Engoliu essa. Fala aí. Caldo. Não, caldo não. Caldo, pão. Chocolate e pão. Mas você começou a falar antes, deu chegar no tempo do chocolate. Percebeu? Ó, lá vai, ó. Chocolate e pão. Isso, esperar o tempo lá para poder falar a palavra. Se você falar antes, atravessou. Já saiu do ritmo. Entendeu? Então vai lá, ó. Do pão. Chocolate e pão. Isso, caldo, pão. Chocolate e pão. Na prática, ó. Bata aí. Aí, rapaz, agora sim, esperou o tempo. Certo? Beleza? Aí, vamos fazer uma misturada agora tudo. Então é isso aí. Falta a gente ver tecinas, que quiálteras, né? Falta a gente ver as tecinas, as quiálteras. E falta a gente começar a misturar aqui com essas células as pausas. Agora vamos fazer isso de uma maneira bem divertida. Mais pra frente, tá bom? Valeu. Por enquanto é isso aí. Aproveita essas aulas. Tchau, galera. É cara de pau, né, velho?